Caião, o que fazer num relacionamento com carinho, mas que já dura mais de 6 anos, sem perspectiva de evolução? O cara tá empacado, né, cara? Ele tem 40 anos, eu tenho 39 anos. Eu sou independente e ele não desliga dos pais. Não tem iniciativa para o trabalho e nem autonomia. Eu gosto Cara, muito de você e do seu trabalho. Me ajuda, Caio. minha filhinha, se você fosse Isso, Caio. minha filha solteira de 42 anos. 39. Não, eu estou falando agora Tá. hipoteticamente da minha filha de 42, da Bruna. Ok. E que chegasse com essa história. Ela é independente, totalmente independente, tem a A Bruna casa é. dela, não precisa de homem nenhum. Graças a Deus vive bem, viaja para onde ela quer e ajuda a gente aqui. Eu, por exemplo, ela que está pagando as lentes aqui da minha catarata, com uma fortuna cada uma, 11, 12 mil reais a lente, e o plano não cobre, cada uma delas. E tem a vidinha dela. Agora, uma das coisas que mais me preocupa é que de vez em quando chega um cara que não tem carreira, não tem trabalho, não tem nada, e vê aquela mulherona bonitona com tudo isso. É claro que qualquer preguiçoso quer se encostar numa sombra dessa, né? E já vários, assim, desse mesmo tipo, com esse mesmo perfil, Braulio sabe, se encostaram. Aí eu não sou de ficar me metendo. Minha filha é uma mulher adulta. Mas no dia que ela me pergunta, eu espero o primeiro conflito acontecer. Aí quando ela vem e me fala, ó, paizinho, quando está acontecendo isso, aí eu abro o coração. Minha filha, eu sei, eu estou vendo desde o início. Mas como eu nunca me meto durante, eu espero você reagir, eu agora me sinto na liberdade de te dizer, pula fora disso o quanto antes, porque você já tem a experiência, você não é uma noviça. Você já viu pelo menos umas 6 ou 7 vezes que esse perfil não leva a lugar nenhum. Só vai te fazer ficar com raiva. Vai te explorar, você vai arranjar oportunidade de trabalho, vai indicar emprego, vai fazer isso e aquilo, vai me pedir para eu ajudar, eu vou tentar ajudar, vou tentar posicionar a pessoa num lugar ou no outro, e você já viu que não dá certo. Como você me vê aconselhando pessoas aos milhares nas mesmas circunstâncias e dizendo o que eu te digo. Então, por favor, presta atenção. Às vezes, sabe o que engana muito? É que o preguiçoso, nesse caso, o malandro, que tem 40 anos, mas vive com a mamãe, com o papai, não gosta de trabalhar, se ele puder, ele faz curso até os 70 anos, um cursinho. Então, estou me preparando para trabalhar, deve ser dos 75 aos 80, para depois não enxergar mais bem e parar. Está cheio de gente assim, especialmente homens assim, as mulheres. As mulheres são as figuras mais promissoras da espécie humana. São as mulheres. As figuras menos promissoras na média da espécie humana, infelizmente, são os homens, que estão deixados para trás em tudo. O nível educacional das mulheres é melhor no Brasil e na terra inteira. A cultura feminina é maior. A maturidade feminina, no geral, é maior, bem maior. A capacidade de trabalho, de produção de 2, 3, 4, 5 coisas simultaneamente na mulher, que está acostumada a fazer isso em casa há milênios, no trabalho é bem maior do que a do homem. E a capacidade de se concentrar naquilo que é a essência das coisas. O homem se concentra nas objetividades muito explícitas, grotescas até. Nisto o homem é bom, mas quando se trata de sutilezas que podem causar desarranjos profundos, o tato de uma mulher ou de uma mãe
é muito mais sensível para dizer não mexe nisso agora não, porque pode dar ruim. Vamos esperar um pouco mais. As mulheres já vão na frente, cada dia estão mais adiante. No eleitorado, elas são no maior número. Praticamente, elas vão decidir essa eleição. Já decidiram na rejeição. Então, as mulheres, em geral, são enganadas, sabe quando? Por esse tipo de preguiçoso, de malandrinho da mamãe. Elas são enganadas quando o cara é bonzinho. Sabe aquele cara bonzinho? Que é cavalheiro, que abre a porta do carro, que às vezes se oferece para dirigir, às vezes. Porque ele não tem carro, mas a mulher tem. Aí ela dirige o cara para cima e para baixo, fica sendo o chofé dele. Às vezes ele diz, se quiser, meu amor, deixa que eu dirijo. Aí às vezes ela está cansada, tá bom, pega aqui um pouco. E vai. Na hora de pagar a conta, ele diz, infelizmente, como eu estou desempregado, eu só estou com R$ 50. Quem puxa os 250 para bancar a noite é ela. Aí ela vai, mas depois de 6 meses começa a dar um ruim. Depois de 1 ano, se a pessoa perseverar, porque o sujeito é tão bonzinho, tão queridinho, trata você que é pai, que é mãe, assim, com aquela educação, e você está ali vendo tudo, esperando a hora de que a sua filha diga, pelo amor de Deus, assim não dá. Mas você tem que ter uma paciência até que chegue essa hora. Só que como você me perguntou, minha filha, eu estou dizendo a você, sai dessa hoje, sai o quanto antes, isso não tem futuro nenhum. Onde é que você já viu um homem chegar aos 40 anos e depois arranjar um grande futuro pela frente? Se ele ganhar na loteria, aí é que ele vai ficar horrível mesmo. Horrível. Nem dinheiro que ele ganhe de uma herança vai melhorá-lo. Ele não vai melhorar. Você sabe quando um ser humano vai virar um homem? Mesmo, quando com 15, 16, 17, 18, até 20 anos, você já sente se ali tem um homem sendo formado numa estrutura corajosa, valente, provedora, desassombrada, interessada, querendo mais, querendo aprender, querendo saber, querendo ajudar, se responsabilizando, tendo um olhar de carinho, cuidadoso para com os pais, para com os irmãos, para com a família. Isso vai se estabelecendo cedo na vida. Quando eu vejo um cara que passou dos 30, 35 e não caiu em si, saiba, só um milagre. Só um milagre. Às vezes acontece, às vezes. Mas a gente não pode ficar contando com milagre para nada. Como Paulo disse. Tipo, a mulher chegou para ele em 1 Coríntios 7, olha, meu marido me trata mal, bate em mim, me detrata, odeia a minha fé, mas gosta de transar comigo. Eu fico ou eu saio? Estou sofrendo. O que você acha que Paulo diria para essa mulher? Ele diz lá em 1 Coríntios 7, ele diz, olha, minha filha, Deus tem chamado vocês à paz. Não se ponha em julgo desigual, de natureza alguma, não é só religioso, de doutrina, é de qualquer outra coisa. O pior julgo desigual é toda a assimetria. E essa daí é uma das piores. Um se dedica e o outro relaxa e vai no esqui sendo puxado. Isso nunca deu certo. E depois dos 40, eu não vejo essas pessoas virarem homem. Eu vejo a maioria, é claro, eu estou fazendo um parêntese para os milagres, que são sempre a exceção. Milagre é exceção, milagre nunca é regra. Quando o milagre é tratado como regra, é porque aquele que pratica isso vai se frustrar até perder toda a fé. Milagre é exceção, regra é trabalho, regra é medicina, regra é boa comida, regra é o bom trato, regra é o melhor da vida que a gente possa realizar
Milagre acontece, mas o grande milagre é a diligência, é o trabalho, é o estudo, é o esforço, é a dedicação, é o compromisso, é a responsabilidade. É daí que são criados os grandes milagres. Em geral, o caráter dessas pessoas é fabricado, fomentado, montado desde a infância e vai ganhando fruto e concreção aí entre 15, 20 e 21 anos. Se o cara chega até aí, na playboyzice, as chances dele vão diminuindo. E quando ele vai se aproximando de 35, 40, ele praticamente começou a se sepultar, deixou só a cabeça de fora para falar e não fazer nada. Então, minha filha, por favor, para com isso. Isso já deu o que tinha que dar. Bateu no teto, sabe? Sabe aquele candidato que bateu no teto, não cresce mais? No máximo vai só baixar? É o teu candidato aí, bateu no teto, não vai crescer. Não sobe. Tinha mais 70% para crescer, mas não vai subir. A rejeição que você já desenvolveu pelo candidato é enorme. Já o desaprova. O resto é a tua bondade tentando criar esperança onde esperança não há. Então não perca mais tempo, você já está com 39. Daqui a pouco você já vai precisar de tratamento, se quiser ter filhos, para ovular. Ou inseminação in vitro, se continuar perdendo tempo com esse cara. E ele vai fazer filho em ti, não vai querer nem assumir. Para com isso, você está contratando tristeza para o resto da vida, já perdeu 6 anos à toa. Beijinho, minha filhinha, tá bom? Tome coragem. Tome coragem. E ela completa aqui, ela fala, manda uma outra mensagem, ela está acompanhando a gente aqui, ela fala assim, e agora minha mãe, Caio, se encontra gravemente doente, com câncer, entrando já antes acometida com Parkinson. Eu moro sozinha há 1 ano, e agora eu estou perdida, sem saber o que fazer. Não, filha, a primeira coisa é elimina esse peso morto. Peso morto não é a tua mãe, é esse carinho. Tira o peso morto, filha. Você vai ter outras chances muito melhores. Porque nem com a tua mãe ele vai te ajudar, isso vai ser uma bagaça só sua. Você está se relacionando com um vazio, com 0 à esquerda. Talvez ele tenha ereção, seja só o que caracterize. Ela usa a palavra carinho, né, Caio? Quando ela se refere, ela fala, eu estou num relacionamento com carinho, mas que dura dela, mais de 6 anos. Dela por ele, né? Porque, sinceramente, eu não creio em carinho desesforçado, Braulio. Não existe, né, Caio? Não. Eu tenho carinho pela minha mulher e faço tudo por ela. Tudo que eu posso. Só não faço o que eu não posso. Tenho carinho pelos meus filhos, faço tudo que eu posso. Se for natural, eu faço tudo. O carinho faz. Carinho não é só cafuné, carinho é ação. É esse amor carregado de gentileza, de tenderness, de meiguice, que se transforma em trato. E não é só de uma massagenzinha no braço, é trato. Carinho ajuda a carregar o piano, entendeu? Então, por favor, minha filha, ajude-se a si mesmo. Vamos lá, brother. É isso aí. Tem uma outra aqui que tá ela tá no YouTube e ela tá passando uma coisa parecida com o namorado dessa. Ela fala assim, Caio, tô me sentindo muito humilhada agora, com mais de 30 anos, tentando recuperar a vida que eu não vivi, morando com meu pai, fazendo cursos. Eita, Caio, eu tô errada? Não vai rolar evolução para mim? Desculpa, Braulio, você podia repetir? Claro. Ela escreve assim, tô me sentindo humilhada com mais de 30 anos, tentando recuperar a vida que eu não vivi, morando com meu pai e fazendo cursos. Eita, Caio, eu tô errada? Não vai rolar evolução para mim? Claro, só depende de você. Depois de 30 anos, você já passou da hora de começar a evoluir, né? Começar a evoluir. A evolução, hoje em dia, quando acontece,
ela acontece cedo. Você vê a garotada, que são hoje os homens mais ricos do planeta, começaram com 17, 18, 20 anos, com 25 já estavam quase entre os maiores da Terra. O novo mundo oferece chances muito maiores para os mais jovens. E agora, tem gente aí se preparando até os 50 anos. Aí eu sugiro o seguinte: mude para Brasília e venha fazer concurso público aqui, vire uma concurseira profissional. Porque, às vezes, se você estiver em São Paulo, em alguma outra cidade, no outro grande centro, se você der bobeira fazendo curso para sempre, você já vai chegar barriquela no ponto final da linha de chegada, né? Barrichello. Já vai chegar quando o pessoal do pódio já foi embora. Então, não perca mais tempo não, minha filha. Cuide do seu pai, mas se você não me apresentar uma razão fundamental para ficar aí, só cuidando dele, eu sugiro a você que trabalhe, tenha seu meio de vida, vá para uma kitzinha, você vai crescer muito mais. A gente não evolui do lado de pai e de mãe para sempre. A gente evolui ao lado de pai e de mãe até uma determinada idade. Depois daquela idade, ficar debaixo da sombra de pai e mãe é atraso de vida. É aquilo que eu chamo de a síndrome do cumaru, do cumaruzeiro. Sabe o que é o cumaru? É uma árvore enorme. Por exemplo, da grandeza, aquela grandeza de uma castanheira, de uma seringueira, de uma samalmeira do Amazonas, aquelas árvores de 80, 100 metros, que você vê de longe aquela copa monumental. Tem uma pequena floresta na copa daquelas árvores de vida, de abundância. E tem o cumaru, que é uma árvore enorme, que tem uma copa larga, 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 larga. Você sabe que para o cumaruzeiro ter filhotes, ele só consegue procriar na tempestade. Porque se não houver uma tempestade que bata com uma força imensa, que jogue as sementes pesadas do cumaru com vendaval, com rajadas de vento e chuva, expulse as sementes para além da copa do cumaruzeiro, jogue longe, onde ela caia e o sol possa atingi-la, para ela crescer e se transformar num grande cumaru, se não for pela expulsão da natureza para longe da sombra da copa do pai ou da mãe cumaru, filho nenhum cresce. Fica atrofiado ali embaixo. Como eu não sei se vocês sabiam que as castanheiras e as seringueiras do Amazonas se desenvolveram muito mais. Olha só o contraditório. Quando os espanhóis chegaram com os primeiros machados, com as espadas de ferro afiada, com os primeiros instrumentos cortantes que os índios não tinham para cortar madeiras grossas. Eles cortavam as pequenas para fazer pequenas coisas. As grossas nunca. Mas foi quando os espanhóis começaram a derrubar as castanheiras e as seringueiras, foi que abriram clareiras. Quando essas clareiras se abriram, muitas sementes onde o sol não entrava, abriram, desabrocharam e houve uma eclosão de seringueiras e castanheiras. Com o cumaru, acontece a mesma coisa. E com a paternidade e a maternidade também. Você quer destruir um filho? Diga, não, meu amor, fica aqui com o papai, com a mamãe. Eu já estou fazendo 40 anos. Fica, meu filho. Porque isso aqui é teu mesmo. Fica aqui. Aí você vai criando um idiota
que não evolui, que não se desenvolve. Chega em casa, está tudo lavadinho, tudo prontinho. Ainda reclama que a comida está muito salgada ou pouco salgada. Vai ficando assim todo... Não vou dizer o que é, não. Porque tem gente que não vai entender. Mas vai ficando, daquele jeito. Usando uma linguagem presidencial, vai virando um maricas. Que aí todo mundo Maricas. aceita. Um frouxo. Essa aí é um frouxinho. Todo mundo aceita. Mas vai ficando um cara imprestável para a vida, imprestável para ser marido, imprestável para ser pai, imprestável para ser filho, imprestável para tudo, imprestável para trabalhar. Então, quem ama seu filho, sua filha, dá um empurrãozinho nele cedo. Quando o meu filho Lucas estava com 18 anos e saindo daquela crise que ele teve, que eu tive que interná-lo para ficar livre de drogas pesadas, drogas químicas, quando ele saiu de lá e eu fiquei frequentando o NA, eu e a Adriana com ele, um período, e ele sempre, nunca quis ficar longe de estudo e de trabalho. Então ele voltou para a faculdade e foi trabalhar. E o interessante é que eu vi que ele estava ali com uma insegurança enorme, e eu passando num aeroporto, nos Estados Unidos ou na Inglaterra, eu vi um livro chamado Even the Eagles Need a Push. Even Eagles Need a Push. Até as águias precisam de um empurrão do ninho. Aí eu falei, o que o meu moleque está precisando é de um empurrão no ninho. Dei para ele ler, ele leu. Depois de uns meses ele veio para mim e perguntou, você se importaria se eu fosse passar um ano sozinho em San Diego, na Califórnia, porque eu estou precisando... Eu falei, você está precisando deixar o ninho, né? Ele falou, eu digo, não, claro que não. Ele foi, voltou melhor, voltou um ano depois, na hora que quis, com o dinheiro dele, com tudo dele, voltou porque quis. E voltou com a alegria de ter voltado. Porque todo mundo cresce fora da sombra paterna e materna. Chega uma hora que deixa o homem pai e mãe, diz o livro de Gênesis, capítulo 2, versos 24 e 25. Por isso deixará o homem pai e mãe unir-se à sua mulher e serão os dois uma só carne. Continua na vigência. Fazer o contrário é criar retardado.